Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês e, através de vocês, aos seus entes queridos, amigos, vizinhos, enfim, que vocês sejam como uma fonte e venha jorrar água da vida para ou por onde quer que passarem. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos a luz desse mundo, que nós sejamos a iluminação para aqueles que estão vivendo nas trevas. E, por falar em trevas, eu gostaria que você prestasse atenção no testemunho que nós vamos ver agora de uma doutora. Depois do testemunho dela, eu vou falar sobre a fé que faz a diferença na vida das pessoas. Porque às vezes as pessoas, elas têm fé em Deus, mas a fé não traz o resultado que elas precisam. Problema de saúde, um problema econômico, um problema sentimental, um problema familiar, enfim, a fé não atende às suas necessidades básicas e por isso a pessoa fica desanimada até na fé, ela perde a paciência, ela pensa em desistir de tudo, virar as costas para tudo, inclusive para Deus. Por quê? Porque ela não vê resultado na vida dela. Nós vamos assistir o testemunho dessa doutora e depois nós falamos sobre isso. Vai muito interessante isso. Vamos ver como Deus faz, como Deus age quando nós apresentamos uma fé que é acompanhada de atitude de ação. Vamos assisti-la. Meu nome é Cristina Calvi Veloso, eu sou psicanalista clínica, hospitalar e forense. Eu sou formada em educação física, isso foi minha primeira formação, eu atuei na área por 8 anos. E depois eu fiz uma pós-graduação em psicologia do esporte. Eu tive uma academia de ginástica por 8 anos, onde eu acompanhava atletas de alta performance através da psicologia. Aí logo depois eu tive meus filhos e eu quis ser mãe. Então nesse período eu acabei vendendo a academia para ficar mais presente dentro de casa com os meus filhos. Eu tive um filho atrás do outro, né? 1 ano de diferença só. Mas eu não parei, não. Nesse tempo, eu voltei a estudar, né? Eu sempre gostei muito de estudo, então aí foi que eu fui para a psicanálise, que eu fui me aprofundar um pouco mais a mente humana. Eu fui estudar, fiz um mestrado e também eu fiz um doutorado dentro dessa área. Eu trabalhava muito, na verdade, né? Então, logo que eu me formei, eu montei um consultório e comecei a trabalhar, comecei a estudar. Além de estudar, comecei a atender também. Só que a minha vida era bem complicada, porque como eu atendia convênio, então eu tinha que atender muita gente. Então eu começava o primeiro paciente às 7 da manhã e eu ia até
7, 8 horas da noite todos os dias. Devido a essa correria, eu não me atentava muito à minha saúde. Imagina, eu querendo ajudar as pessoas e eu mesmo não estava conseguindo me ajudar. Então, nesses 10 anos, eu comecei a desenvolver uma doença renal, e aonde nos 2 rins formavam cálculos, mas não eram cálculos pequenos, mas sim grandes. Tanto que eu tive que entrar dentro de um centro cirúrgico para poder fazer a remoção deles, a limpeza nos rins. Eram dores de cólicas renais fortíssimas. Quem teve já sabe do que eu estou falando. Eu tive todas as dores de um parto. Eu sei o que é a dor de um parto normal. Agora, triplica essa dor com cólica renal. Então, era muito difícil, era muito sofrimento. Por isso que eu vivia dopada de remédio, porque se eu não tomasse aquela medicação, eu não ia conseguir trabalhar. Então, essa doença me dificultou muito, principalmente no meu trabalho, porque eu tinha que ficar atenta o tempo todo ao que o paciente estava me contando. Eu tinha que ficar prestando atenção. E como eu vivia dopada de remédio, eu não conseguia entender. Muitas vezes eu até durante a sessão eu cochilava, eu não conseguia trabalhar. Eu já estava num estado difícil de manter. Dentro da minha casa, logicamente afetou, porque eu não via meus filhos, eu não via meu esposo, afetou o financeiro, porque remédios, antibióticos, remédios caríssimos para dor, porque nada resolvia. Então tinha que ser sempre o mais caro, mais potente, para poder diminuir a dor que eu sentia. O laudo dos médicos era que o meu problema era genético. Então, essa era o meu diagnóstico, né? E que eu ia ter que conviver com essa doença o resto da minha vida, que esse tipo de problema não tem cura. E isso foi me afetando, porque eu não tinha condições de ajudar mais. Sabe quando você chega num ponto que não dá mais? Como que eu, no estado que eu estava doente, poderia ajudar alguém tão doente quanto eu, né? Então isso me afetou e eu acabei desenvolvendo uma depressão profunda, né? Uma tristeza profunda, que eu já não conseguia mais ajudar ninguém. Eu não queria sair de dentro do meu quarto, na verdade, porque primeiro as dores que eu sentia, segundo os remédios fortíssimos. Então eu só queria ficar na cama. Eu não queria sair da onde eu estava ali, deitada. Ali era um lugar, um refúgio, aonde eu poderia deitar, descansar e ficar torcendo para a medicação fazer efeito. Como eu fazia parte de uma igreja evangélica, né? Eu logicamente fui buscar ajuda. É a ponto de ouvir de novo: Dona Cristina, a senhora aqui? Sim. Eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Ah, mas isso vai passar, isso é uma provação, logo logo Deus vai curar, a senhora fique firme, isso vai passar. Então sempre eram essas palavras, né? Perdi a esperança e eu falei assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou mais perder meu tempo. E aí eu fui piorando. Eu lembro que nós tínhamos uma viagem marcada, né? Eu e meus filhos, meu esposo, para os Estados Unidos. E eu cheguei ao ponto de falar assim: eu não vou. Eu não quero ir. Eu não quero dar trabalho para vocês. Foi muito triste isso, né? Meus filhos: como, mãe? Não, eu não vou. E bati firme que eu não ia mesmo. O médico chegou para mim e disse: não, a senhora não pode viajar. Você vai para um lugar muito frio. Lá, na verdade, ele determinou que eu ia ter crises ali, né? E aquilo entrou dentro de mim, né? Ah, então eu não vou. No mês de novembro, eu fui ao médico. Ele falou assim: Dona Cristina, tá na hora da senhora fazer mais uma vez o procedimento cirúrgico da retirada dos cálculos, né? Tinha feito uma tomografia e ele falou: olha, de novo, 12ª cirurgia. Foi aí que meu esposo chegou para mim e falou assim: não, eu não aceito essa situação na nossa vida, porque isso afetou a família inteira. Então ele me colocou dentro do carro e foi assim que eu cheguei na Igreja Universal.
Eu cheguei na igreja, não estava tendo nenhuma reunião, mas o bispo me atendeu prontamente, conversou comigo e foi apenas uma palavra que ele falou para mim: a senhora está curada, a senhora não tem nada, absolutamente nada, e a senhora vai viajar sim com a sua família, com seus filhos, a senhora vai ter uma viagem abençoada por Deus. Então aquilo entrou dentro de mim de uma maneira sobrenatural. Mas aquela palavra, eu estou curada, eu nunca tinha recebido de ninguém que eu estava curada, e aquilo entrou. O primeiro sinal da minha cura foi a viagem, porque eu fui viajar para os Estados Unidos com a minha família, foi maravilhoso. Eu voltei de viagem e continuei indo nas reuniões. E, na verdade, eu só ouvia falar daquele Jesus, né? Mesmo dentro de outra denominação, eu nunca tinha tido um encontro com ele mesmo, de verdade. Então eu queria aquilo para mim, eu queria conhecer aquele Jesus por completo mesmo. E eu nunca me esqueço, foi numa reunião de quarta-feira à noite que eu tive esse encontro, porque eu queria tanto, 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 que Deus me ouviu. Então ele me batizou com o Espírito Santo e foi diferente, foi algo assim que eu nunca tinha sentido. E não é só isso, é a mudança de dentro para fora. Mudou tudo, o Espírito Santo entrou e aí ele começava a falar comigo. Então é assim que eu quero que você faça. Logo após eu ser batizada com o Espírito Santo, eu queria contar para todo mundo o que estava acontecendo comigo. Então foi aí que eu tive a oportunidade, né, junto aos grupos da igreja, o grupo da saúde, o UNP também, que é o grupo do presídio, a ministrar palestras sobre a saúde física, mental e emocional. Então ele me deu muito mais daquilo que eu estava pedindo para ele. Então eu nunca imaginava que ele fosse me dar tudo isso. Eu tenho a minha clínica de novo. A minha casa hoje é outra. Minha casa hoje é do Senhor. Então hoje eu e meu esposo, ele sempre ao meu lado, desde o início, sempre comigo, perseverando. Minha filha faz faculdade hoje de odontologia e meu filho estuda nos Estados Unidos. A minha cura, segundo a ciência, não tinha mais jeito, não tinha como eu ser curada dessa doença que eu tinha. Então hoje, cada vez mais, eu tenho a certeza de que com a fé, não tem como dar errado, não tem como não sermos curados, né? Os doentes não serem curados, porque a gente tem que acreditar, a gente tem que crer que vai haver mudança, a gente crê que vai ser curada, perseverar, não desistir, tá sempre pronta para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Eu aprendi tanta coisa na Igreja Universal, mesmo com tantos diplomas, né, doutora daqui e dali, eu não tive esse aprendizado com os livros. Eu aprendi dentro da igreja, reunião em reunião, agindo a fé, usando a fé inteligente, porque eu não sabia a diferença dessa fé. Então, antigamente, eu era emotiva, oh meu Deus, me ajuda. Não, eu não usava fé inteligente, eu usava aquela fé emotiva. Então, quando a gente aprende essa fé inteligente, a gente consegue conquistar tudo aquilo que a gente sempre sonhou. Maravilha, né? A doutora Cristina aprendeu a usar a fé. E quando a gente aprende a usar a fé no Senhor Jesus, não basta crer no Senhor Jesus. Aliás, Jesus disse, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der frutos, quer dizer, não manifestar fé, não aconteceu o que tem que acontecer, né? Porque quem está ligado à videira tem que dar uva, não é? Tem que dar uva. Ele disse, aquele que estando em mim não der frutos, ele corta.
Mas o que dá frutos, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Então, minha amiga e meu amigo, são muitos crentes, são muitas pessoas que creem em Deus, muitas pessoas católicos, são evangélicos, espíritas, espiritualistas, pessoas da fé oriental, todas as pessoas têm fé em Deus, mas nem todas têm sido reveladas ou revelado a fé inteligente, a fé racional, a fé que cobra, a fé que pensa, a fé que avalia. Às vezes as pessoas têm a fé religiosa é a pessoa que pratica uma religião, uma doutrina, mas ela nem pensa, ela faz aquilo de forma automática. Então não acontece nada. Não, a fé que Deus nos dá, quando nos dá o Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, é uma fé prática, é uma fé que faz a gente tomar atitudes por nós mesmos. Não precisa ninguém dizer, faça isso, faça aquilo. Não, nós mesmos tomamos atitudes movidos pelo próprio Espírito da fé, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. A doutora Cristina entendeu esse mistério, esse segredo da fé. O médico disse para ele, não, a senhora não pode viajar para os Estados Unidos, porque essa época é muito frio lá e vai piorar a sua situação. Mas ela, quando ouviu a palavra do bispo, que lhe disse, não, a senhora está curada. A senhora está curada, a senhora está boa. Pode ir que Deus é com a senhora. Ela assumiu aquela fé, ela bebeu aquela fé. E ela tomou atitude. A atitude é que é difícil. A pessoa crê é fácil. Difícil é obedecer, é tomar atitude, é sacrificar. Então, o que ela fez? Ela, contradizendo a voz do seu médico, ela viajou lá para os Estados Unidos e teve umas férias maravilhosas, não teve problema. E quando voltou, ela não tinha conhecido Jesus, embora tivesse pertencido a uma igreja evangélica, mas ela não conhecia Jesus. Ela conhecia a igreja, conhecia o pastor, conhecia os membros, mas não conhecia Jesus. Até que, com a manifestação do poder de Deus, da fé, ela teve uma experiência, mas somente quando recebeu o Espírito Santo numa quarta-feira, na reunião do Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, deixa eu falar para você uma coisa muito interessante. Não é porque eu sou bispo, eu sou ministro da palavra de Deus, sou um servo de Deus. Não é porque eu sou um servo de Deus que automaticamente a minha fé vai atrair as bênçãos, os favores de Deus para a minha vida. Não. Eu tenho que estar no sacrifício. Eu tenho que manifestar essa fé. Eu tenho que fazer algo que chame a atenção de Deus para mim. E eu estava pensando exatamente sobre isso. Imagine, no mundo, são mais de 7,5 bilhões de seres humanos. Imagine se Deus ficasse, estou pensando, pensamento meu, ficasse atendendo pessoa por pessoa, automaticamente. Não daria. Quer dizer, humanamente falando, não daria. Mas Deus instituiu a lei da fé. E Ele distribuiu essa fé para todas as pessoas. A lei da fé funciona para todo mundo. Crentes, evangélicos, budistas, muçulmanos, judeus, católicos, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua fé, a fé funciona para todos. Então, quem
exercita essa fé, quem manifesta essa fé, quem esboça essa fé de forma prática, quer dizer, toma atitude, porque o pastor disse para ela, o médico, desculpa, lhe disse, olha, você não pode viajar. Quando ela foi no pastor, o pastor disse, você está curada em nome de Jesus. Ela creu na palavra do médico e tinha decidido não ir viajar. Depois foi na igreja, levada pelo marido, ela creu na palavra do pastor, pela fé, e ela então tomou atitude, não, eu vou, agora eu vou. E ela foi. E as pedras nos rins desapareceram, ela ficou curada. Por quê? Porque ela tomou uma atitude de fé igualzinha do cego de nascença. O cego de nascença, Jesus cuspiu, fez lodo, untou a vista dele e falou, vai no tanque de Siloé e lava-te. O tanque do enviado. Então, lá no tanque de Siloé, quer dizer, o tanque dos enviados de Deus, as pessoas são curadas. As pessoas são curadas quando elas são enviadas de Deus. E o que é que as elege enviadas de Deus? Quando elas agem a fé, quando elas esboçam a fé, quando elas manifestam a fé, quando elas seguem a fé, porque a fé é uma inspiração, é um poder do Espírito de Deus em nós, e ele dá a direção, faça isso, faça aquilo. E quem tem essa fé, quem tem esse chamado, é escolhido de Deus, é enviado de Deus, recebe. Quem crê, mas não toma atitude de fé, não sacrifica a si próprio, é óbvio que não vai receber nada, porque é o sacrifício da nossa fé que denota, que caracteriza a fé das pessoas. É isso que vocês têm que entender, todos temos que entender isso. Não adianta, olha só, Jesus disse assim, olha o texto que Jesus falou, ainda sobre o ramo na videira. Ele disse, olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aí vem a pergunta que surge logo, mas bicho, aí não está falando de sacrifício. É verdade, a palavra sacrifício não está aí escrita, mas o sacrifício é inerente à manifestação da fé, porque ele disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Quantas coisas nós temos pedido a Deus e não aconteceram? Quantas coisas... Eu já fiz essa oração, oh meu Deus, eu tenho certeza que eu estou em ti, eu tenho certeza que a tua palavra está em mim, e eu peço isso, eu peço aquilo, e eu peço aquilo outro, mas não aconteceu, pelo menos ainda não aconteceu, e eu venho pedindo coisas há anos, e não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque faltou ainda aquela atitude de fé, aquela atitude tal e qual a doutora tomou quando ouviu a palavra de Deus. Ela contrariou a sua própria ciência, ela contrariou a vontade do médico, ela contrariou a tudo e todos para fazer o que não deveria fazer. Ela fez algo que não estava nela fazer, porque ela era uma médica, ela sabia que se fizesse, estaria correndo risco até de vida. Mas ela fez. Quer dizer, ela arriscou a sua própria vida. Então, quando a pessoa tem uma fé dessa natureza, uma fé prática, uma fé que é acompanhada de obras, que é acompanhada de atitude, de coragem, porque quando a pessoa está na fé, ela tem coragem para tomar atitude. E se ela não tem coragem para tomar atitude, é porque ela não está na fé. Então, a fé não é a verdadeira. É uma fé natural, é uma fé que não funciona porque ela não é sobrenatural. A fé sobrenatural nos dá aquela coragem para tomar atitude. E nós tomamos e alcançamos aquilo que Deus
tem determinado na sua palavra. Então, minha amiga, meu amigo, você não tem que pagar nada. Você não tem que pagar nada. Você não tem que subir no altar, sacrificar a sua vida. Não. Quem manda você fazer isso é a sua própria fé. É a sua própria convicção. É a sua própria determinação, a sua coragem. Você não aceita mais. Quando o Espírito de Deus nos envia ao sacrifício, duvido que haja alguém que vá desconvencer. Duvido que haja alguém que venha trazer dúvida, que vai neutralizar aquela fé. Duvido. Porque a pessoa, ela é convicta daquilo, ela vai fundo. Porque ela sabe do resultado final. Então, minha amiga, não é que essas palavras de Jesus estejam erradas de forma nenhuma. Muito pelo contrário. Eu já recebi bênçãos por causa dessa palavra, aplicando essa palavra na minha vida. Só que, isso é outra história. Eu exigi o cumprimento daquilo que eu queria, porque eu falei, quero porque quero. E eu não queria saber se era a vontade de Deus ou não. E Deus me deu. E Deus me ouviu, me atendeu. Só que lá na frente, eu disse, Senhor, por favor, pelo amor do teu nome, tenha misericórdia de mim, me perdoe. Eu não quero mais não. Tira isso de mim. Porque eu havia pedido, eu havia usado a fé de forma determinada e não era a vontade de Deus. E depois, lá na frente, eu descobri que isso não havia acontecido, porque realmente eu não concluí, porque não era a vontade de Deus e muito menos a minha. Eu descobri mais tarde. Mas eu, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu voltei atrás, eu pude voltar atrás. Mas essa palavra aconteceu. Eu tive uma experiência com esse testemunho, com essa palavra aí. Então, amiga e amigo, isso acontece, mas sempre a fé obriga a pessoa a tomar uma atitude de fé. Sempre a fé obriga a pessoa a tomar uma atitude de coragem, uma atitude de risco, uma atitude de fé que envolve o sacrifício. Então, o sacrifício não é para agradar os outros, a igreja, não. O sacrifício é para atender ao clamor que a fé nos faz. É isso aí. É isso aí. É a própria fé. Na lei da fé existe o clamor do sacrifício. E a pessoa, quando tem essa fé, ela sacrifica. Ela não pergunta, ela não questiona, de forma nenhuma. E muito importante isso, minha amiga, você entender isso para que você possa tirar proveito da sua fé. E não fique carregando uma fé religiosa pelo resto da vida sem ver as maravilhas que Deus quer fazer na sua vida. Quando a pessoa tem uma revelação da fé, quando o Espírito Santo fala, vai, a pessoa sabe que tem que ir e ela faz o que tem que fazer, ela sobe no altar, ela sacrifica, porque ela crê de corpo, alma e espírito, independentemente do que os outros pensem ou não. Graças a Deus. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras que trazem mensagens de alguém que se deu por nós, que às vezes nos fazem tremer por não as querermos viver. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão.
escolhidas e preparadas com amor. Enfim nos falam de vida, que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Acompanhe de segunda a sexta, às 11h30 da noite, a Caminhada da Fé com a oração da meia-noite. Pelo Univer Vídeo, Rede Aleluia e Facebook oficial da Igreja Universal. Jarilene Stux nasceu em uma família pobre, de 15 irmãos, no humilde povoado de Espantagado, na Bahia. Uma época em que ter esperança era a única forma de sobrevivência, e que São Paulo seria o único destino de uma nova oportunidade de vida. O início, assim, eu fui morar com meus irmãos, né? Então, assim, eu tinha que escolher ou trabalhar ou estudar. Então, eu tive que parar de estudar. Então, eu fui trabalhar fazendo faxina, limpando a casa das pessoas. Depois, eu comecei a passar roupa, para eu conseguir ajudar na despesa, porque a gente pagava aluguel. Morava no quintal de um, depois morava no quintal de outro. Então, sempre eu morei assim com umas 3, 4 pessoas, meus irmãos, primos. Então, assim, sempre eu tinha que me manter, pelo menos, manter o básico. E assim, a gente tinha um sonho quando a gente vinha para cá, de chegar aqui, conquistar, depois voltar bem lá para Bahia. Mas eu cheguei aqui e eu vi que não ia ser bem assim. Aí casei, né, com assim, mudar, né. Logo engravidei, né. Aí a minha sogra nos ajudou, né. Falou, vai morar aqui 7 anos, no quintal da casa dela. Ela determinou assim um tempo, era 7 anos, que a gente poderia morar, que ela ia ajudar a gente. Depois de 7 anos, a gente teria que começar a pagar, porque também, né, 7 anos já estava bom, né? Aquilo dentro de mim, aquele sonho, tinha morrido. Então, assim, eu casei e continuou a mesma coisa, não mudou nada. Eu era católica, eu ia na missa, fazia até terço na minha casa. E eu sempre ia, mas assim, eu tinha um vazio dentro de mim, que eu procurava alguma coisa para preencher aquele vazio. Eu acreditava muito, né? Mas eu não acreditava, assim, em Deus, na verdade, né? Eu acreditava naquelas imagens, eu tinha fé naquelas imagens, buscava, mas não mudava. Então, eu recebi um convite da minha vizinha, ela sempre me convidava. Sempre que ela me encontrava, ela me fazia o convite para eu ir participar de uma reunião. Eu falava assim, não, na Universal, não, eu não vou. Eu chegando na igreja, estava na época da Fogueira Santa. Eu lembro, o primeiro dia que eu fui, estava na Fogueira Santa. E assim, eu não entendi direito, mas eu sabia, assim, o pastor pregava com uma revolta, ele falava com tanta certeza que a minha vida ia mudar, se eu cresce no que ele estava pregando ali no altar. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer, não sei, eu não trabalho, mas eu vou fazer alguma coisa e eu vou sacrificar. Eu me revoltei, na verdade, contra a situação, porque era o que eu sempre quis, mas estava adormecido dentro de mim. Então, aquilo ali, assistindo aquela reunião, aquilo me despertou, que minha vida poderia mudar. Então, eu comecei a fazer bordado em chinelos. Eu lembro que meu dedo ficou todo cortado, mas era R$1 que eu ganhava por cada par de chinelo. Mas eu bordava chinelos até tarde da noite, levantava cedo. Meu esposo saía tipo umas 5 horas, eu já levantava, 5 horas da manhã eu já começava. Bordava porque eu queria fazer algo para Deus, colocar não só assim, vamos dizer, uma oferta, assim, eu queria fazer um sacrifício, colocar o meu tudo mesmo para Deus, dar o meu melhor que eu poderia, às vezes, talvez, ter pedido algum dinheiro para o meu esposo, ter juntado de alguma outra forma, mas era uma coisa que eu tinha que fazer. Foi um sacrifício mesmo, assim, para mim. E quando eu subi, né, chorando, assim, meu Deus, tá aqui. Mas quando eu desci, já assim, tava tudo diferente. Não tinha mudado nada. Assim, eu morava lá ainda, tudo, mas eu desci diferente. Tinha certeza que Deus ia me responder. Não sabia, assim, o que ele ia fazer, o que eu ia fazer, mas eu tinha certeza que ia mudar. Ia mudar tudo, eu já desci diferente. Opa, já desci aquela paz dentro de mim. E eu tinha certeza. Eu cheguei em casa, assim,
Eu não sabia como explicar, mas eu sabia que tudo ia mudar. Tudo. Tinha certeza dentro de mim. Pedia para Deus uma direção. Então, nesse meio tempo, a gente que morava na casa da minha sogra, né? A gente conquistou a nossa casa. Foi uma das primeiras conquistas depois que subiu no altar, porque eu queria um lugar, uma casa nossa. Então, assim, foi uma das primeiras conquistas que a gente teve, foi a nossa casa. Deus me deu uma visão, onde eu comecei com um comércio bem pequeno, uma perfumaria na época, bem pequeno. Depois, Deus deu, eu falei, não, esse aqui é muito pequeno. E eu não tinha dinheiro, mas eu tinha fé. Aí conquistei a minha primeira loja, passou um tempo, conquistei a minha segunda loja. Aí estava nesse ramo de bijuteria, mas assim, Deus me deu uma outra direção para não depender somente daquele ramo, que eu poderia fazer uma outra coisa também. Aí onde Deus me deu a direção de ir para a área de supermercado. De Fogueira Santa em Fogueira Santa, Deus foi me dando direção, cada vez uma direção diferente. E meu casamento foi restaurado, hoje, graças a Deus, a gente é feliz. Tenho 2 filhos, a minha filha está se formando agora. Tenho um filho de 15 anos que hoje pode estudar em escola particular, que antes eu nunca imaginava. Tenho apartamento, tenho uma chácara também, hoje que eu posso, final de semana, ir passear com meus filhos, descansar com a minha família, né? Fora isso, viagens, eu nunca imaginava de onde eu saí, fui para Disney, é um sonho de muitas pessoas. Fui para Alemanha, República Tcheca, já viajei fui para vários países. Fora isso, o cruzeiro, a gente sempre está viajando em família, uma coisa que eu nunca imaginei, que um dia eu ia ter e hoje eu tenho condições de estar indo com a minha família, dando o melhor para os meus filhos. Então, assim, mudou tudo. E nessa última Fogueira Santa, Deus me deu a oportunidade de ter mais um outro supermercado. Então, assim, para quem não tinha, assim, condições nenhuma, hoje eu tenho os 2 supermercados que são grandes, hoje posso ter o melhor para os meus filhos. Então, em meio a essa pandemia, que, assim, tá uma crise, assim, no Brasil, que as pessoas falam, para mim não, pelo contrário. Como eu sacrifiquei, fui fiel ao altar, fui fiel a Deus, Deus tem me honrado. 13 dias antes de acontecer essa situação atual no país, eu conquistei um outro supermercado. Tem arrebentado, tá crescendo muito e vai crescer mais ainda. Fazer a Fogueira Santa funciona, certeza absoluta, não tenho dúvida nenhuma. E toda vez que eu fui para o altar, Deus me respondeu. O altar não deve nada para ninguém. Eu não tenho dificuldade, o que Deus pede para mim, eu faço. Não tenho medo que eu vou pro altar e se der errado. Não vai dar errado. Eu tenho certeza que vai dar certo. Esta é uma convocação. Estamos em dias difíceis. O povo tem vivido sob opressão. E não podemos ficar de braços cruzados assistindo tudo, esperando dos homens uma solução, quando somente uma atitude de fé e coragem pode resolver este cenário. No passado, o Espírito do Senhor em Gideão o fez tocar a trombeta para convocar os que tinham o mesmo sentimento que ele, de revolta, do basta contra a vida miserável que viviam, contra o engano da idolatria que não resolvia nada. E se ajuntaram a ele todas as pessoas em situação desesperadora, que não aguentavam mais aquela situação. E fazemos o mesmo agora. Convocamos você que tem sido oprimido pela crise, pela miséria e fome, pela depressão e tantos outros problemas que têm te sufocado, para participar do Domingo das Trombetas. No lugar onde ouvires o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. É Deus quem chama os revoltados e inconformados para tomarem posição e vencerem essa guerra. Você faz parte deste grupo? Esteja conosco neste domingo, às 7 da manhã, 9h30 ou 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Elaine, eu sou professora, tenho 54 anos. Eu sempre tive muito preconceito com a Igreja Universal. Pelo fato de eu ser professora,
Então eu sempre lia muito, estudava e eu via muitas reportagens negativas, né, falando da igreja. E o ciclo de pessoas com quem eu convivia também falavam muito mal, né, da igreja e dos pastores que roubavam, tiravam dinheiro dos pobres, que os pastores faziam lavagem cerebral nas pessoas, né? Então eu acreditava em tudo aquilo que era passado, né? Sempre foi falado que as pessoas, né, mais inteligentes, imagina, não ia nessa igreja, né? E eu tinha esse preconceito comigo, que eu não via assim uma porta que fosse ajudar, que fosse acrescentar, que eu fosse aprender, não. Eu via como se eu chegasse lá na Igreja Universal, eu ia ser lesada, né? Iam tirar os meus bens, iam tirar, eu ia fazer eu pagar para entrar. Eu sempre tinha muito preconceito com o que falavam. Embora eu tivesse estudado, tivesse um trabalho, mas faltava alguma coisa. Eu tinha um vazio, faltava alguma coisa. E eu não entendia o que estava acontecendo. E eu comecei depois a procurar ajuda, né? Então eu comecei em outras denominações. E nesse meio tempo eu sofri um aborto, eu engravidei, foi uma gravidez de risco e eu quase morri. E eu recebi a visita de um meu primo que era da Igreja Universal. E ele foi lá, ele fez oração por mim, tudo, eu me senti muito melhor depois da oração, mas mesmo assim eu não fui na igreja. Até que um dia a minha tia me ligou, falou, não, vamos lá, você precisa conhecer, precisa se defender, precisa saber, procurar uma ajuda, né? Então vamos lá. Aí eu resolvi ir, meu marido chegou do trabalho e eu conversei com ele falou, não, vamos sim, né? Ele aceitou de imediato. Tudo o que aconteceu ali parecia que o pastor estava falando na minha vida. E eu comecei a ver, nossa, mas como que ele sabe tudo o que aconteceu comigo, né? E o pastor pregando e falando, e ele falava tudo o que estava acontecendo comigo. Aí eu comecei a despertar, né? Então eu entrei lá e eu saí, ninguém me tirou nada, né? Eu fui bem atendida. E aí eu comecei a voltar. Eu falei, não, vamos voltar. E aí foi despertando, né? O interesse de aprender, de conhecer o Deus que eles falavam tanto, né? Porque eu era uma pessoa boa. Eu não era uma pessoa malvada, não tinha problema com vícios. Eu era uma pessoa boa, mas eu tinha um vazio. E lá eu consegui entender o que causava o vazio, o que eu precisava para sanar esse vazio, que era conhecer a Deus, era receber o Espírito Santo. E aí eu fui atrás, né, de entender. E aos poucos eu fui recebendo ferramentas para corrigir os problemas, né, para enfrentar os problemas e para acabar com aquela situação. E graças a Deus, depois de muita luta, claro, né, de muito aprender, aí eu consegui quebrar todo esse paradigma que tinha de influências, né, e entender que não era nada daquilo. Graças a Deus, né, o Bispo Macedo, ele fundou essa igreja, né, e abriu os nossos olhos, porque os meus olhos estavam vendados. Então, daí vieram as vitórias, né, aquele vazio, aquela tristeza, aquele choro que eu tinha, acabou. Eu consegui perdoar pessoas que eu tinha mágoa, que eu tinha raiva. E a minha vida, né, no casamento foi só vitória, foi melhorando a cada dia. Minha filha, meu Deus me deu uma filha maravilhosa, né? A gente foi conquistando financeiramente também, né? Hoje a gente tem 2 apartamentos, tá? Com uma vida estável, tranquila. Mas eu acho que o mais importante, né, de tudo isso foi eu ter encontrado e recebido o Espírito Santo. Então, a minha vida se transformou, né? Graças à Igreja Universal. E por eu ter vencido esse preconceito, né? Eu ter dado uma chance e ter ido até a igreja, né? Ter aceitado esse convite, porque esse convite, ele mudou a minha vida. Para você que tem esse preconceito que eu tive um dia, né?
Vem conhecer o trabalho da igreja, vem conhecer esse Deus maravilhoso que muda e transforma a nossa vida. Eu tenho certeza que se você pôr os pés na Igreja Universal, esse preconceito ele vai cair por terra na mesma hora. A gente se desarma, porque não é nada do que falavam. Tudo que acontecia, que eu ouvia, não é nada daquilo. É completamente diferente. O que eles apresentam pra gente é uma fé inabalável, uma fé forte e o Espírito Santo, que é isso que transforma a nossa vida. A construção da nova Catedral de Brasília já está na segunda fase. Passamos pela primeira fase com escavações, contenções e as fundações dos pilares. E nesta nova etapa, vamos colocar mais força na obra de Deus. Um mês atrás, estava começando o piso do terceiro subsolo. Esse aqui que nós vemos é o piso do terceiro subsolo. Já vai começar a subir aqui do segundo. Então, até o final do mês, nós já começamos a colocar o piso do segundo subsolo. Nesse mês, então, foram colocadas aí aproximadamente essas lajes aí que você vê, 140 lajes, da última mensagem que nós gravamos para cá. Serão 8.000 caminhões de concreto, mais de 1.000 toneladas de aço, quase 28.000 metros quadrados de lajes. E a novidade são essas esferas. Trata-se da tecnologia dinamarquesa Bubble Deck. Esse recurso moderno e novo no Brasil vai proporcionar uma economia de 35% no volume de concreto, o que significa contribuição para a ecologia e ainda vai reduzir significativamente o tempo da obra. Agora que você já está atualizado sobre o andamento da construção da nova Catedral de Brasília, no próximo domingo, num ato de fé, nos ajude a continuar esta obra que alcançará milhares de pessoas sofridas e desesperadas. Será um lugar monumental, com conforto e segurança para receber todos que buscarem o socorro divino. Com a sua ajuda, vamos ganhar muitas almas neste lugar, para a glória do nosso Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Só a fé consciente, a fé sobrenatural, nos envia para o altar, para o sacrifício. O sacrifício caracteriza, garante a certeza, garante a fé. Essa é a fé na Igreja Universal do Reino de Deus, e que muita gente acha até loucura. Realmente, se eu fosse um incrédulo, se eu não conhecesse o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, eu também seria uma pessoa com preconceito contra a igreja. Mas é que a gente sabe que a fé exige sacrifício. A verdadeira fé, a fé sobrenatural, a fé inteligente, exige o sacrifício. Exige o crer para depois ver. E por causa disso nós vamos fazer a oração. Por favor, pegue o seu copo com água e vamos entrar na presença de Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor,
que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro.